Tricotá. Oferecimento Transmontano Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotá. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Vivemos uma era de excessos. Excesso de comparação, de exposição, de cobranças e de dificuldade em aceitar limites. Nunca se falou tanto sobre transformação, estética, autoestima, mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil entender até onde um desejo realmente nasce de nós. E talvez uma das maiores formas de cuidado seja justamente aprender a dizer não. Não para excessos, não para comparações irreais, não para decisões impulsivas. No programa de hoje vamos falar sobre limites, autoestima, cirurgia plástica, procedimentos estéticos e o momento em que dizer não também se torna uma forma de cuidado. Fica comigo que está começando mais um Tricotá. Começando mais um Tricotá, hoje vamos falar sobre os limites, quando dizer não também é cuidado. Olha só as convidadas que estão aqui comigo hoje. Débora Cunha, seja bem-vinda. Animada com esse tema? Muito! Adoro. Quero te ouvir bastante. Logo eu. Thaís Campreger está aqui com a gente também, nossa cirurgiã dentista. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Tema importante para todas as áreas. Acho que você ouviu o tema, você falou, eu vou de preto, um batom vermelho para já colocar o poder do não. Foi isso? Foi intencional? Bem-vinda, tá? Obrigada. Está aqui com a gente hoje também nossa médica, a doutora Mitra Kérissi. Seja bem-vinda, Mitra. Obrigada, sempre uma alegria estar aqui. Quero te ouvir também, porque medicina vocês lidam com bastante questões aí de limite, né? Com certeza. Então vamos lá. O nosso convidado de hoje, doutor Josué Montedoni, ele é cirurgião plástico e a gente vai ouvir muita coisa dele também. Vem pra cá, por favor, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo bom? Obrigado, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, na nossa sala de casa. Antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, como foi a escolha da medicina. Bom, eu nasci dentro da cirurgia plástica já, né? Meu pai era cirurgião plástico, então desde que eu me conheço por gente, eu convivia com medicina, com cirurgia, via meu pai acordar bem cedo, sair sempre de branco, aquele branco impecável, né? Na época que médico ainda usava branco, né? Hoje médico quase não usa mais branco. Via aquela rotina maluca dele, mas sempre muito intensa, ele sempre muito dedicado ao paciente. E muitas vezes eu ia acompanhar ele, seja na Santa Casa, seja na clínica. E a maneira como ele lidava com as pessoas e sempre admirando muito isso, né? Então, foi uma pessoa que eu me espelhei. Então, desde criança, fui indo atrás e meio que focado nisso. Se tivesse, acho que uma faculdade de cirurgia plástica, eu faria a faculdade de cirurgia plástica. Você já escolheu a medicina pensando que já querendo trabalhar com cirurgia plástica? Já sabendo isso, já foi tudo muito direcionado desde o primeiro momento na faculdade. Isso nem sempre acontece, né, doutor? É difícil, até porque quando você está na faculdade, a Mitra sabe disso, né? Você tem um leque muito grande de opção. Então, às vezes você vai com o objetivo de fazer alguma determinada especialidade e de repente você se encanta por outra. Ou às vezes na prática? Exato, às vezes tem pessoas que sonham em fazer cirurgia, mas não conseguem lidar com sangue, não conseguem... Tem aquele negócio, né? Mas a medicina tem um leque muito grande, muito amplo. Você pode fazer patologia, você pode fazer psiquiatria clínica e você não precisa lidar diretamente com intervenção. Sim. Então, isso é muito bacana, né? Mas eu acho que a cirurgia plástica, ela acaba sendo uma especialidade que ela abrange tudo. Desde a parte cirúrgica, a parte clínica e o mais importante, né? Eu acho mais difícil, que é a parte psicológica de cada um. O que mais te encanta quando a gente pensa em cirurgia plástica? Porque tem a parte de transformação, tem a parte de estética, mas tem a parte de correção também. O que mais te encanta? Eu acho que, assim, no fundo, tudo se mistura um pouco, né? Tudo se dilui na mesma forma. Porque mesmo quem tem um defeito ou de repente, uma malformação congênita ou um defeito provocado por algum trauma, alguma coisa,
ele procura se inserir, tá dentro da normalidade, entre aspas. Todo mundo quer tá integrado. Então, uma pessoa, às vezes, que tem um defeito que pra gente parece simples, mas pra quem tem o sofrimento é muito grande. Sim. Então, você conseguir aliviar um sofrimento da pessoa, às vezes, por mais ínfimo que pareça pra você, às vezes representa uma coisa muito grande pra cada um. Então, isso é muito legal. Quando você faz a diferença na vida de cada um. Esse é o principal objetivo. Aí é um sucesso. A gente vai falar bastante sobre isso. Entra nisso também, né? Meninas, querendo ou não. É tudo um pouco, né? A parte reconstrutora visa estética, e a estética visa reconstruir alguma coisa que foi quebrada em algum momento da vida, né? A gente vai falar mais de cirurgia plástica, tem um monte de curiosidades mesmo que eu tenho, mas eu vou voltar aqui para vocês e eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. Se foi uma escolha já desde que saiu do ensino médio, escolheu medicina, e o que mais te encanta no que você faz hoje? Cirurgia? Porque assim, eu fiz o meu caminho com a comunicação foi assim, né, ó. Eu fiz 500 coisas e só vim trabalhar com comunicação não tem nem 5 anos. Então, eu sou formada em pedagogia e educação física e trabalho com comunicação. A minha trajetória não é nada uma linha reta, assim. Então, eu queria ouvir de vocês. Mita. A minha história é até um pouco parecida com a do Josué, Você né? tem a influência meu do pai pai é médico também, oftalmologista. E quando eu entrei na medicina, eu achei que eu fosse ser oftalmologista. Fui até o internato fazendo tudo que fosse do universo de oftalmo, em congresso, participava de liga. E quando eu, na verdade, comecei... Eu sempre fiz dança, sempre fui dessa área mais corporal. E aí eu comecei a praticar esporte. Me interessei muito por nutrição e por esse lado de saúde para melhorar a minha performance. E aí eu descobri que existia um lado da medicina que não era pautado em fazer diagnóstico de doenças, que realmente era mais voltado para um universo de prevenção e saúde. E aí me encantei, desisti da oftalmologia. Inicialmente meu pai ficou bem frustrado. Sério? E até cheguei a pensar em fazer ortopedia, porque é uma área ligada um pouco também ao corpo, ao esporte. Mas fui para a área de medicina esportiva e comecei a ir daí para medicina integrativa, nutrologia, endócrino, e aí juntei tudo isso até para integrar isso que o Josué trouxe, né? Que é essa questão do corpo físico, muito associada à parte psicoemocional e metabólica. Hoje, a gente não pode olhar realmente o paciente ou as pessoas como uma única coisa. A gente está interligado como um todo, né? O corpo reflete muito, desde a parte estética até... nem todas as cicatrizes são exatamente palpáveis, né? Então, a gente precisa ter essa visão mais integrada, realmente. E eu sou super realizada hoje com o que eu faço. Mas é isso, eu fui achando que ia fazer uma coisa até por Na Mitra é uma terapia, a consulta com a Mitra. 1h30, 2 horas ali falando, lágrimas e tudo mais. Débora, você que também vem de algo familiar, né? Acho que todo mundo aqui Nossa, é mesmo, carregou tem influência, Só né? eu tô fora, só tô você. fora do time. É engraçado isso, ele falou da admiração, né? Então, as primeiras pessoas que a gente admira, normalmente elas estão no seio familiar ali, né? E aí, eu admirava muito. Meu avô foi garçom, né, da cantina e acabou virando proprietário, uma coisa que ele não imaginava. E ele nunca achou que isso era trabalho para pessoas que teriam acesso ao estudo. Que foi o caso do meu pai, como o genro que assumiu, que era um engenheiro formado. E depois, eu e meu irmão, ele olhava sempre com muito orgulho, mas ele tinha um lado que ele falava, caraca, mas esse tipo de trabalho não é pra gente que estudou. Diz que a percepção também mudou muito, né, Débora? Então, ele partiu vendo que aquilo tinha mudado mesmo. E a gente era a história da nossa família, né? Sim. E aí, quando você vê, eu fiz comunicação, eu sou publicitária e radialista. Mas quando eu vi, eu fui abduzida pelo negócio familiar. Também já entrei num momento onde eu não precisava fazer o que o meu avô fez, né? Sim. Servir a mesa. Não que a gente, em algum momento, não faça isso, mas... foi ali o momento que a gente mostrou que aquilo era uma empresa que tinha processos, que precisava de marketing, que precisava de comunicação. Então, eu entrei por ali e a gente entra por essa emoção que a gente é tomado, né? Pela admiração, pela construção da vida que se teve e porque, oficialmente, a nossa vida foi sempre em torno de uma boa mesa. Eles vêm de uma herança aqui de passarem fome, né? Meus avós são imigrantes espanhóis e vieram pós-Guerra Civil Espanhola para cá, numa situação de muita dificuldade, né? E aí ele foi trabalhar com comida, então a gente tinha esse respeito muito grande pelo momento à mesa familiar
e pela fartura, pela abundância. E eu acho que hoje a cantina fala muito disso. Né? Legal. E é isso, a gente admira as pessoas e quando a gente vê isso, tá dentro da gente. Ótimo. E você, Thaís? Bom, o meu pai é médico, né? Ele é ginecologista e minha mãe é psicóloga. Mas eu nunca quis fazer medicina. Eu, com 12 anos, eu escolhi que eu ia fazer odonto e ia trabalhar com ortodontia. E arrancou o dente das bonecas, que isso eu não me conformo que ela tirava dente de boneca. Eu queria tirar o dente das minhas amigas. Com 6 anos, eu já tirava o dente das minhas amigas. Então, eu falo que eu escolhi a odontologia, mas eu também fui escolhida. E quando eu entrei na odontologia, era para fazer a ortodontia, uma pós em orto. Mas eu me apaixonei pela periodontia. Então, primeiro eu fiz periodontia, que é um ramo, uma especialidade da odontologia que mexe muito com saúde. Porque sem periodontia, se você não tratar, você perde os dentes. E é algo que, infelizmente, ainda não é tão valorizado. Né? As pessoas não têm ciência. Cara, o dia que meu dente quebrou, eu chorei. E fiz primeiro a pério e depois a orto, porque as pessoas pensam muito em dente como estética, né? Mas o principal fator é saúde e função. É isso que eu sempre falo. Saúde, função e depois estética. E eu nunca pensei em fazer outra coisa. No vestibular, na época que eu prestei, você tinha que colocar uma segunda opção. Eu não tinha segunda opção. Tanto é que a minha segunda opção foi história. Mas jamais faria história. Sempre foi odontologia na minha vida, sempre. Ótimo. Vou voltar aqui para o nosso convidado para a gente falar sobre cirurgia plástica, que a gente quer. Meninas, fiquem à vontade também, tá? Para perguntar. Peraí, deixa eu levantar. Não, primeira coisa, todo mundo acha que quando você chega num lugar, você fica analisando. As pessoas têm essa... Acho que não, tá tranquilo. Não. Mas vamos falar sobre cirurgia plástica dentro dessa tua trajetória, né? Você tem também a questão aí do teu pai. O que você acha que mudou se a gente pensar em comportamento de paciente? Mudou muita coisa, né? Assim, eu sou um privilegiado por ter tido a oportunidade de ver isso desde o começo, né? E eu via que quando eu era pequeno, eu não entendia o que era cirurgia plástica. Eu era um moleque plástico, que não remete à medicina, né? E eu lembro que ele tinha que explicar o que era cirurgia plástica. E hoje você tem que falar justamente o oposto. O que não é cirurgia plástica. Porque hoje as pessoas elas acabam depositando na cirurgia coisas que a medicina não pode oferecer. Por exemplo? Elas depositam, de repente, numa cirurgia a oportunidade de mudar de vida, de mudar relacionamento, de conquistar um emprego, de virar a chave. E, na verdade, a cirurgia ela não é capaz de transformar a sua história. Ela pode, sim, fazer parte dela, servir como uma ferramenta excelente, mas não você usar isso como único meio para, de repente, você se transformar, digamos assim. Então, eu acho que mudou muito em relação a isso, né? O que a cirurgia, o que a medicina pode te oferecer e o que ela não pode. Eu vou entrar já numa questão aqui da relação expectativa do paciente com a realidade. E aí eu quero ouvir de vocês também, dentro da área de atuação de vocês, como que você consegue fazer esse alinhamento? Porque acredito que muita gente chega lá e fala, eu quero a boca de fulano. Como dá para fazer esse alinhamento da expectativa com o que de fato você consegue entregar? Hoje a gente tem muita informação, né? Hoje o paciente hoje ele tem muito estímulo. Você tem informação de internet, televisão, rádio, mas internet principalmente, né? A todo momento, né, doutor? Eu acho muito bom assim o fato dessa informação estar mais acessível. Só que nem todo mundo que recebe essa informação tem a capacidade de interpretar essa informação. Então muitas vezes eles vão atrás de algo que não cabe para eles. Então, eu digo que a cirurgia, de tudo, é o mais fácil, entre aspas, né? Porque é técnico. Você vai fazer, as coisas são previsíveis, desde que você faça com o paciente em bom estado de saúde, todos os exames, tudo. Mas entender qual é a expectativa do paciente é muito complicado. Então, a parte do consultório acaba sendo muito desgastante. Porque muitas vezes você entrega uma melhor cirurgia para o paciente, que seria a melhor coisa, mas era completamente diferente daquilo que ela buscava. Então, o que eu sempre falo em consulta é, a maneira como eu te vejo não é a maneira como você se vê. E eu preciso te enxergar da mesma forma que você se vê para a gente poder alinhar a expectativa. Senão, não adianta. Pode ficar ótimo, mas completamente diferente do que ela busca. E às vezes dentro da sua visão.
Exato. Né? É assim, você fala de forma técnica, porque a técnica todo mundo aprende. Sim. Eu acho que diferencia muito a cirurgia plástica dos cirurgiões plásticos, mesmo como artista. O artista sabe pintar, sabe esculpir, mas cada um tem uma característica e um pormenor. Então, se algum paciente, por exemplo, for procurar para colocar uma lente de contato, tem dentista que vai colocar aquele branco azulado. O meu cunhado, ele trabalha em São Paulo, ele já tirou isso do catálogo dele, falou que é muito artificial e já nem oferece para o paciente. Então, depende do olhar de cada um, né? Então, eu digo que a cirurgia plástica ela acaba sendo muito artesanal. Sim. Então, e quando você lida com expectativa é uma coisa muito difícil, né? E até para tomar a decisão, né? Decidir fazer. Às vezes é algo que só vou lá mexer se realmente incomoda, né? É porque envolve planejamento pessoal, planejamento financeiro, planejamento familiar. De graça é caro. Sim. Porque você deixa de trabalhar, você está se cuidando, você passa por todo um processo, né? E às vezes coisas que as pessoas não levam em consideração se tudo der bem, ótimo, mas pode ter intercorrência, você pode ter um processo de recuperação mais lento, uma infecção, e você tem que ter todo o suporte, toda uma retaguarda. E muitas vezes você não bota na conta isso. Você não espera. Não, vou fazer uma cirurgia, vai dar tudo certo, minha vida vai retomar daqui a uma semana. E às vezes não é assim que acontece. Então... Eu tenho um caso pessoal para contar sobre isso. Eu vou contar daqui a pouquinho até em relação à cirurgia plástica de expectativa e de intercorrências meu. Mas vou deixar as meninas falarem. Mitra, alinhamento, expectativa, paciente e até dentro da tua área de atuação. Tem uma frase que eu aprendi, inclusive, com uma colega e eu uso muito hoje na minha prática de consultório. Hoje, essa demanda, principalmente por estética, por ganhar músculo, estar mais magra, estar mais disposto, mais produtivo, dormindo melhor, a gente quer tudo. E aí eu quero hoje tudo eu falo também, quando eu vou lá no seu se você eu quer quero tudo, faça tudo também. Porque há uma expectativa de ter esse tudo, mas você precisa fazer por onde? E achar que é só você que vai resolver, né? Não, eu preciso que o paciente execute, né? Nós, no meu caso, a parte clínica, a gente dá o caminho, né? E o paciente precisa fazer, e não é só tomar a fórmula ou só tomar o medicamento, né? Existe por trás realmente uma mudança de estilo de vida. Hoje eu trabalho num formato onde a gente faz acompanhamento muito de perto do paciente. Então eu tenho um grupo no WhatsApp com os meus pacientes diretamente. Então, eu tô ali para dúvida, eu tô ali para eventualmente saber como ele tá, como é que tá indo o planejamento. Porque dieta, a gente fala, até eu fujo também, né? O treino, a gente, assim, banana não vai, começa a faltar. Ou mudou minha rotina e eu preciso ajustar para o que é a minha rotina hoje, não era como estava no dia que eu fui na consulta. Então, esse formato, a gente consegue realmente trabalhar melhor essas demandas, justamente para conseguir melhorar hábitos, que não é fácil, é muita repetição para a gente conseguir fazer essa construção de hábitos, né? Mas sempre precisa alinhar essa questão de expectativa, especialmente quando a gente vai para a parte estética, né? Eu acho que é um pouco diferente, no caso dele é algo mais pontual, então tem que alinhar, e você tem um processo mais longo, né? Mas falando assim, as pessoas querem solução simples para problema complexo. Rápido e barato. Rápido e barato. Rápido e barato. E assim, Não e quando tem, demora, doutores, não. E assim, se pudesse, eles iam falar para ela fazer o caminho, para tomar lá, aqui, ó. Vai na academia por Se mim. eu pudesse, eu faria isso. Todo mundo quer ser a eu Cinderela, detesto né? tomar Cadê a um monte de varinha, né? fórmula. Isso que é Odeio difícil. tomar whey. Odeio. Mas, cara, tem que fazer. Tem que tomar. Débora, alinhamento do teu cliente com o teu trabalho. Será que é mais fácil? Do que o deles, com É, né? certeza. Graças a Deus, E o meu dura ali algumas horas. Eu falo, hoje eu não trabalho... A gente trabalha, assim. Na cantina tem casamento. Tem algumas datas específicas que a expectativa ela fica muito alta porque é um sonho, né? E é o antes de, depois de, que a vida vai mudar a partir dali. Então aquilo ganha essa proporção. E o negócio é conversar. E aí é isso, exige muito mais antes do que o dia, entendeu? O fazer a comida é a parte mais fácil. E aí é isso, inúmeras conversas. Meu marido às vezes ele fala... mas você precisa mandar um áudio desse tamanho? Eu falei, hoje em dia, sim, porque eu não vou ligar para a pessoa. E a gente precisa falar e repetir o que é possível e como vai acontecer. Para que a pessoa entenda que é diferente. Porque tem algumas coisas no caminho que não nos permitem
fazer um trabalho de Pinterest, às vezes. Sim. Tem uma série de coisas ali. Então, eu não sei o tamanho do orçamento que a pessoa tinha, o contexto que a gente não sabe de onde vem aquela imagem, que país, que cultura. E aí você fala, ó, dentro disso que você está me mostrando, que eu consigo chegar mais perto, é isso eu consigo, isso eu não consigo. E eu já tive que demitir cliente, de falar assim, ó, você está me pedindo para fazer um trabalho igual de outra pessoa, sendo que essa outra pessoa faz. Eu não consigo chegar nisso, né? E talvez, não é que eu não queira. Não o é tipo de ético, às esforço vezes, também, né? É o que ele falou, cada um tem um estilo, cada um vai ter ali uma mão, um olhar. Então eu já tive que falar, eu posso me esforçar muito, mas isso que você está pedindo eu não consigo. Não vou te entregar. E tem quem faça. Tem quem faça, né? Perfeito. Desse jeito. Thaís. O meu trabalho vai muito no que eles falaram também, alinhar a expectativa do paciente chegar e a questão também psicológica, né? Que nem essa questão das lentes de contato, um exemplo. Jogadores de futebol, artistas, e é uma coisa que dá para ver que a maioria das vezes não é natural. E eu trabalho uma odontologia focada muito em saúde, em naturalidade. Então, eu falo que hoje em dia, às vezes, o paciente chega no consultório pedindo algo e você tem que convencê-lo, às vezes, a não fazer. Porque nem sempre o que ele quer é o melhor, é o mais bonito. E outra coisa, e a remoção? E o depois? Às vezes é um caminho sem volta. Entendeu? Então, hoje, eu falo que tanto como fazer as lentes na indicação correta, eu faço muita remoção. E na remoção, para você tratar e conseguir devolver algo relacionado à saúde, algo mais natural, às vezes a pessoa fez em 1, 2 sessões em tal profissional, para você reverter aquilo são 6 meses de tratamento. Você está com perda óssea, problema na gengiva, canal para tratar, aí vai acertar a cor, formato, função. Então, eu acho que vai muito da responsabilidade também do paciente quando ele te procura e você alinhar com ele o que é possível fazer ou não. Thaís falou sobre a questão de falar não. A gente vai para um break rapidinho, mas na volta, quero ouvir também quando dizer não para o teu paciente ou para o seu cliente. A gente vai para um break rapidinho, a gente já volta. Melhor. Tá na tri, tá na melhor. Tá na tri, tá na melhor. Tá na tri, tá na melhor. Vem aqui ficar com a gente. Nossa rádio é diferente, é feita de alegria e emoção. Vem, abre um sorriso. É tão bom estar contigo, seja qual for a direção. 45 anos de sucesso, você já tem o ingresso. Vem comemorar com a gente, porque tá na Tri, tá na melhor. Nossa rádio é diferente, vem pra Tri FM, vem pra Tri FM. Tá na Tri, tá na melhor. Você já percebeu uma rouquidão que parece não passar? Muitas vezes, ela pode estar associada a uma gripe, alergia ou até mesmo ao uso excessivo da voz. Mas quando essa alteração vocal persiste por mais de 15 dias, é importante procurar avaliação médica. A rouquidão persistente pode ser um dos sinais de alerta para doenças da região da cabeça e do pescoço que, quando identificadas precocemente, apresentam maiores chances de tratamento e recuperação. Seu corpo dá sinais. Escute esses sinais. Momento Transmontano. Mais saúde para viver o melhor da vida. Começando o mês de julho, você já sabe que todo primeiro programa do mês nós temos a presença da nossa querida taróloga Mal Croce. Seja bem-vinda, Má. Muito obrigada, Van. Obrigada a você que está aqui com a gente, esperando esse momento. E vamos começar a falar sobre esse primeiro mês do segundo semestre. Você já sabe que a nossa audiência aguarda aqui para saber os alertas, as tendências, qual é a energia do mês.
Passamos a metade do ano, estamos aí caminhando para a segunda metade. Exatamente. O que você pode começar a falar sobre o mês de julho? 2026 começou naquela avalanche, né, Eu senti isso Vanessa? também. Começou correndo, é aquele ano 1. Entretanto, ele se dividiu em duas partes. Vamos começar agora esse segundo semestre com Mercúrio retrógrado. Sempre que você começa com essa… Já traz essa… Iniciando aí no signo de Câncer. Tá. Então, o que esse Mercúrio retrógrado ele vai falar, ele vai trazer? Reavaliação emocional, sentimental. Então, falamos da nossa comunicação, mas falamos da nossa comunicação com a gente. O quanto eu estou sendo honesta comigo? O quanto eu estou… o que eu estou mantendo, o que eu estou deixando na minha vida e que já não faz sentido. Então, esse Mercúrio retrógrado, nesse primeiro mês do segundo semestre, ele vem para te pausar, ele vem para te parar e te desacelerar. Opa, esses 6 primeiros meses, o que você fez? Poderia ser Onde uma você foi? avaliação? Exatamente. Tá. Não é um bom período para grandes viagens. Então, as férias das crianças vão ter que ser replanejadas aí. Ou planejar com muita antecedência, já contando com possibilidades de atrasos, cancelamentos, horários que não vão dar muito certo, comunicação bem conturbada, questões de vendas. Então, assim, nós temos um mês 7 muito mais voltado a reorganizar para eu dar sequência do que propriamente colocar tudo em prática. O final do ano, segundo semestre. Calma. Tá. Vamos pensar. É o momento da gente parar um pouquinho, refletir, reavaliar, Exatamente. se precisar, recalcula a rota. Exatamente, é Ou o melhor mantém. momento. Até meados do dia 20 de julho, a gente tem esse Mercúrio retrógrado e contamos com a sombra que eu explico sempre aqui, né? Na astrologia, nada muda de um dia para o outro. Nós caminhamos para essa transferência, para essa mudança. Então, nós temos o ápice nesses 20 dias, né? De 29 de junho até meados de 19 a 20 de julho, nós temos o Mercúrio retrógrado e temos aí esse finalzinho. Então, julho é um mês muito mais voltado à introspecção, reavaliação, recalcular rota, tira suas ideias, os seus planos da gaveta. Por exemplo, um plano que eu tô tirando da gaveta é o de voltar a treinar, dietar. É um excelente período para essa organização de horário, né? As crianças, o trabalho, a empreendedora. Então, tudo isso é muito legal para você reorganizar a sua vida. E uma coisa que a Má sempre fala aqui pra gente, não é que Mercúrio retrógrado você vai parar a vida, não é isso. Mas aí você programa melhor. Se você tem que chegar às 8, você se programa pra chegar às 7. É como que a gente pode agir de uma maneira melhor, de acordo com os astros. Se precaver, exatamente. Então, a maneira que eu trabalho e que eu comunico muito a astrologia e o tarô é sempre voltada à prevenção. Não só o diagnóstico da situação, ou reorganizar, enfim, ou medicar, né? Num formato. Na realidade, é para você se precaver. Então, antes de você remediar, vamos prevenir. Já sai um pouquinho mais cedo, em julho, já coloca tudo na caneta, as contas, principalmente. Ótimo. Vamos então para os alertas ou para as tendências? Para as tendências, eu acho bacana. Então, vamos lá. Tendências para o mês de julho. 26. Carta número 20, exatamente sobre isso que eu estava falando, ó. Um momento de aprendizado, um momento de entendimento e enxergar muita coisa. A carta número 26, a carta dos livros, ela fala da busca pelo conhecimento e da descoberta da verdade. Porque onde você busca saber e entender aquilo que você não tem um conhecimento? Nos livros. Então, a carta dos livros fala de redescoberta, fala de visualizar de uma forma bem prática, bem explícita, aprender e evoluir. Então, tudo isso é uma tendência para esse mês 7. E nós temos aqui nessa carta, quase que na sua totalidade, a cor marrom. Então, é uma carta de firmeza, é o ápice do inverno. Então, é uma carta que ela fala de coisas terrenas, palpáveis, de descobertas, aprendizados e dedicação. Ótimo, vamos então para os tendências. Alertas. Agora são os alertas. Já Ah, falamos do Mercúrio retrógrado, mas… Sim, a principal tendência baseada nessa carta, e vamos falar um pouquinho sobre essa, é um excelente período para estudar. Ótimo. Né? Porque você está no momento de introspecção, de descoberta, uma pós, um curso, um novo… Aprender algo novo. Exatamente. Nós temos muitos médicos, assim, né? Eles costumam viajar bastante, é um bom período. Ótimo. Bom, já para os alertas, né, Vanessa? A carta número 43
3, a carta do labirinto, ela vem trazendo um alerta gigantesco. Porque se você não se reorganizar, você vai se perder. Porque o que é o labirinto, Vanessa? O labirinto Tem uma saída. Ele tem uma saída, mas você perde tempo com um obstáculo. Você vai caminhando, você anda, você se cansa. Nesse contexto do buscar água, do buscar suplemento, alimento, para você se manter onde você tá e conseguir sair desse buraco. Então, a carta dos labirintos, ela fala para você tomar cuidado com pensamentos confusos, atitudes que talvez não estejam condizendo com aquilo que você quer ou com aquilo que você é. Atitudes impulsivas, egóicas por conta da comunicação. Ó, Mercúrio retrógrado conversando. Sim. Né? Então, a carta dos labirintos, ela vem alertando para cautela e cuidado. Ótimo. Redobrar a atenção. E pra gente fechar, então, vamos pra carta dos aniversariantes do mês. Agora é Câncer. Nós temos Câncer e Leão. Câncer vai até meados do dia 20 Ótimo. e vemos com Leão. Eu tenho um leãozinho lá em casa, né, o Pedro? Ai, que maravilhosa! A carta número 13, a carta das crianças. Ela é uma carta que ela fala de novidades, novos caminhos, novas escolhas, novos momentos, novas histórias, um novo ciclo. Ótimo. A gente tá falando de aniversário, um novo ciclo, mas ela também fala de empolgação, paixão, ilusão e desilusão. Porque o que uma criança faz? Ela constrói na sua mente, ela idealiza. Então, idealize o que você quer, canceriano e leonino, mas coloca ali os pezinhos no chão para praticar o que você deseja. Porque idealizar, deixar no mundo dos sonhos, não vai te trazer nada além de sonho. É bom sonhar, mas realizar é muito Realizar é melhor. melhor ainda, né? Espera Mercúrio retrógrado passar para realizar. Obrigada. Imagina, Espero eu que você aqui no agradeço. próximo mês também. As pessoas te Sempre. encontram No meu Instagram, me encontram no portal Estúdio Box, Também. aqui de Santos, e no Tricotar. Obrigada, viu? Obrigada. Voltamos então com o Tricotar. Hoje falando sobre plástica, limites, quando dizer não ao seu paciente. Nosso convidado de hoje é o Dr. Josué Montedoni. E já vou começar aqui com ele. Quando dizer não para um paciente? Bom, o principal é quando as expectativas que o paciente busca são completamente irreais, né? Então, às vezes o paciente ele vem trazendo uma referência que não é dele, né? E às vezes para agradar pessoas que, não, na verdade, só criaram expectativas que não cabem para a pessoa, né? Então, às vezes chega o paciente com uma foto de alguém que tem uma vida completamente diferente, hábitos de vida completamente diferente dela, e ela busca algo que a cirurgia simplesmente não vai transformar ela na versão de outra pessoa. A cirurgia ela pode melhorar a versão dela, transformar ela na melhor versão, mas não na versão de outra pessoa. E muitas vezes o paciente, quando ele vai atrás de você, ele já passou por diversos outros profissionais querendo ouvir o que ele quer. Então ele vai atrás de alguém que valide aquilo que ele busca. E fica inconformado quando os cirurgiões falam não, que não cabe, ou que o procedimento que ela tem que fazer, que ela busca, é outro. E isso, então, acho que dizer não para o paciente também é proteger o paciente. Porque muitas vezes o paciente ele busca alguma coisa que não cabe para ele. E ele não sabe, mas ele está tão exposto a tanto estímulo, tanta informação, que ele não sabe diferenciar. Ele fala assim, às vezes o procedimento que fulano fez ficou bom para ela, eu tenho um corpo parecido, vai ficar bom para mim. Mas, de repente, a proposta é outra, a indicação é outra. E, na minha opinião, eu acho que a gente tem muita culpa nisso, né? Hoje, os cirurgiões plásticos que acabam postando foto de antes e depois, eles não mostram o contexto da história. Eles mostram uma foto de antes e uma foto de depois. Não mostra o processo. E outros, eles mostram o que eles querem que as pessoas vejam. Ninguém vai mostrar complicação, ninguém vai mostrar uma intercorrência. Só vão mostrar resultados bons e bonitos. E, às vezes, muitas vezes, uma mesa de centro cirúrgico, com foco, com luz, com água, e o paciente vai em busca de alguma coisa que não cabe para ele. E é muito mais difícil você falar não do que sim. Sim é fácil, todo mundo quer ouvir. O sim vai te trazer benefício financeiro, você vai, a paciente vai gostar mais de você. E quando você fala não, você frustra ela de alguma coisa. E já aconteceu de você dizer não e depois ter que atender paciente que volta para corrigir besteira? Nossa, já, né? E é triste, muito. sabe? Isso às vezes Porque acaba eu vejo sendo também, pior. às vezes. Porque aí você não é besteira, é sequela. Sim. E às vezes você olha, você fala assim, é mutilação, é paciente que
não é que deformou. A paciente não consegue mais conviver. Às vezes, limitação de movimento, cicatriz mal posicionada, às vezes coisas que a paciente não consegue retomar mais a vida pessoal, relacionamento acaba abalando, porque ela não consegue se expor mais pro cônjuge dela. Então, é difícil, porque aí você não mexe só com o físico, você mexe com o emocional. E aí aquela cicatriz não tá só na pele, tem cicatriz que você não vê. Tem cicatrizes que são internas, né? Então, isso é muito difícil. Então, acho que o não é mais importante que o sim. Aí depois o paciente volta agradecendo. Obrigado, realmente não cabia aquele procedimento para mim naquela hora. Mas você falar dentro de um contexto, né? Não por não, né? Eu vou contar uma história pessoal que eu até contei, que eu disse que ia contar aqui, relacionada a uma cirurgia plástica. Eu tenho prótese, né? Não sei, eu sempre quis. Tive meu filho... Com 30 anos, meu filho já estava com 5 anos, falei, agora é o momento. Não tinha nada, só não tinha um peito, ponto. Não tinha nada de errado. Fui lá, fiz a cirurgia, ok. Um médico, né, não vou citar o nome, enfim. Tudo ok, deu tudo certo. Tive contratura. Tive que fazer uma cirurgia mais uma vez, mais um investimento. Depois tive um outro problema, na outra. Já era a minha terceira cirurgia, terceiro gasto. Ok, vamos lá mexer. Minha prótese rompeu depois dessa terceira cirurgia. E aí eu falei, eu não quero mais fazer com o mesmo cirurgião. E tudo bem, porque eu gostava dele, mas eu falei, tem alguma coisa que não tá dando certo aqui. Eu fui procurar 5 médicos. Eu não cheguei aí a passar na tua consulta, eu não sei porquê, eu não lembro. Passei em 5 médicos, porque eu já não queria mais. Cada um falou uma coisa diferente. Cada um faz uma... E eu vou falar com quem que eu voltei. Eu não queria operar, eu não queria gastar dinheiro, eu não queria ficar mais tanto tempo parada... Aqui, fui até no médico Marcos, do Big Brother. Você acredita que eu fui em São Paulo? Fui, gente. Eu tava num nível... porque assim, eu não queria. Eu queria que alguém me... Sabe? Fui lá em São Paulo, enfim. Acabei voltando. Meu último cirurgião plástico foi o Dr. Wilson Novaes, que vocês devem conhecer, daqui de Santos. Porque ele foi o único que falou, olha, eu não sei se eu te colocaria uma nova prótese. Porque eu não fiz a tua primeira cirurgia, eu não sei como que tá aí dentro... Eu saí da primeira consulta irritadíssima com ele. Falei, como assim? Eu só quero ter a minha prótese. Vou embora. Passei pelos outros 4 e aí falei, não, acho que eu vou voltar nele. Porque ele que talvez tenha sido a única pessoa que falou que, de fato, talvez ele tenha sido mais coerente, responsável. Voltei, fiz com ele, tô super feliz, enfim. É só uma história pessoal com que a gente tá falando. O mais importante é você ter empatia também, né? Com o profissional, até porque intercorrências podem acontecer, independente. E ter alguém que vai estar do seu lado em todo o processo. Sim. Seja lá por qual motivo for que acontecer alguma coisa. E por isso, pelo que você fala, porque a primeira vez que eu fiz era assim, é só uma cirurgia, vou realizar um sonho, uma coisa que eu quero muito e pronto. Mas isso, o desdobramento disso que deu depois foi muito chato. Mas assim, pode acontecer. E às vezes isso não foi da técnica, não foi de nada. Exatamente. Qualquer procedimento pode acontecer. Pode inflamar, pode infeccionar, pode uma série de coisas e... Toda cirurgia tem risco. E, infelizmente, são coisas que são imprevisíveis, né? A gente não tem como prever. E eu costumo dizer que a cirurgia de mama é uma cirurgia que a mulher nunca vai fazer uma vez só na vida. Que em algum momento ela vai se incomodar, porque o processo de envelhecimento ele é gradual e progressivo. Então, você perde colágeno, perde elastina. Mulher, muito mais que homem, você tem oscilação de peso. Então, você ganha, emagrece, a pele distende, retrai, ela cede. Então, eu digo que... A hora de você fazer uma nova cirurgia depende da sua relação com o espelho. Sim. Tá me incomodando. Então, na hora de fazer alguma coisa... não, nada me incomoda. Vida que segue. E a prótese é um corpo estranho. Então, apesar de ser material que é um dispositivo médico mais estudado no mundo de todos os tempos, mas você pode ter contratura, você pode ter ruptura e ainda tem... Hoje a gente sabe que tem alguns poucos casos que podem ter doenças específicas, né? Então... no meu caso, acho que ela resolveu dar tudo pra eu ir lá e resolver. Você pode ter tido só o azar mesmo, porque acontece. Eu caiu algumas vezes no mesmo lugar, né? Eu acho que foi. Doutor entrou num tema que estava aqui, a gente vai ter que falar sobre envelhecimento e aceitação. Puta que horror. Eu vou pra esse lado, porque a gente estava falando, né, do que, putz, é chato, isso é ruim, eu não gosto, eu não curto, não. Claro que a gente tem ótimos profissionais que ajudam a gente a envelhecer melhor, mas eu queria ouvir de vocês, como que é envelhecer, aceitar, mudar, buscar? Quem quer começar? Vai, Débora. Eu achava que, na verdade, eu nunca... Eu com 17 anos achei que estava ótimo ter 17 para sempre, sabe? E é um sentimento... Não tenho mais assim, mas hoje eu entendo por quê.
eu não lido legal com envelhecer. É estético, Funcional. é funcional, é muito estranho, sabe? Se olhar e não se reconhecer, porque não adianta, todo mundo vai envelhecer e vai ficando de uma outra maneira, né? E eu recentemente, eu passo com a Mitra, né? Então eu perdi alguns quilos, eu cheguei num peso que eu nunca tinha chego antes, e aí tava bem gordinha, isso me incomodava demais mesmo, ela me acolheu várias crises de choro, mas eu lembro que uma amiga uma vez falou, ela falou, meu, você tá pior com ter cabelo branco do que com tá gorda. Você fala que tá gorda, tá te incomodando, mas você tá falando do cabelo branco. E aí eu parei e pensei, eu falei, gente, é porque o cabelo branco eu não tenho como resolver. O meu peso eu tenho. Independente Você da idade. pinta. Eu pinto, mas ele é branco. Eu tenho que pintar toda hora, entendeu? Isso prova que Sim. você envelheceu. Aceitação. E aí eu vi que eu não gosto. Eu também não gosto. Eu gosto. super te entendo. Por isso que eu Mas eu quis nunca trazer fiz, pra gente. eu nunca tinha feito procedimento estético nenhum. Eu falei, fiz pela primeira vez lá o botoxinho e eu pus o meu queixinho. E eu nunca tinha pensado em fazer nenhum tipo de cirurgia, porque eu sou medrosa, Tá. não lido bem com cicatriz também, tenho a da cesariana e já não gosto. E tenho muita dificuldade com a expectativa e a realidade, porque a gente fantasia, né? Até fazer roupa na costureira, você às vezes sai decepcionado e tem salvação, né? Então, assim... Mas hoje em dia eu olho pro meu corpo e eu falo, cara, não me reconheço sendo escorrida. 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 Thaís. Olha, eu já vou na linha contrária. É o contraponto. Eu tô amando envelhecer da maneira que eu tô envelhecendo. Eu vou fazer 50 anos, eu acho que assim, eu acho que eu tô ótima. Mas eu sempre me cuidei, sempre fui um pouco nesse biotipo. Posso estar um pouco acima do peso, um pouco menos. Nunca fiz nenhuma intervenção plástica porque eu tenho medo. Teria vontade de até arrumar mama após a amamentação, mas não gosto da cicatriz. Então, entre uma opção e outra, eu decidi ficar do jeito que eu tô. Mas o que eu gosto de envelhecer, assim, é a maturidade psicológica, a segurança que ele traz. Eu com 20 anos, podia ter uma pele com mais colágeno, um cabelo com mais brilho. Eu gosto só porque eu tô viva. Mas eu me gosto hoje. Ótimo. Com a segurança nas escolhas. Eu gosto da vida que eu tenho, da minha trajetória. Eu tenho orgulho, eu olho para trás e vejo. Eu gosto da família que eu formei, uma família no molde totalmente diferente do que eu sonhei. Mas eu tenho a minha família, tenho a minha filha. Então eu tive minhas conquistas e isso veio com envelhecimento também. Então... Eu super te entendo também. Eu adoro a maturidade e adoro o colágeno de 20 anos. Dá pra gente... Eu vou aqui ao lado dos depoimentos, aqui ao lado dos doutores. Dá pra gente ter a maturidade e o colágeno voltar? Benjamin Button. Mas vamos falar sobre as novas técnicas, as novas tecnologias também, né? Que a gente fala brincando, mas... Eu acho que assim, envelhecer é um privilégio, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio. Tanta gente aí que vai embora cedo. E, obviamente, assim, nem sempre aquela imagem que você vê refletida no espelho é a imagem como você se sente. Sim. E acho que a cirurgia plástica vem, a procedimento estético, a dermatologia, justamente no sentido de deixar você se sentindo da maneira como você se sente. Não que você vá parar o processo de envelhecimento, porque isso não vai acontecer. Mas... Como bem disse a Thaís, isso é ótimo. Essa maturidade que ela atingiu é fantástica. Porque eu lembro, quando eu era adolescente, eu vivia muito pensando no que os outros iam pensar sobre a roupa que eu estava vestindo, sobre a maneira como eu estava fisicamente, como estava meu cabelo. Então, às vezes, você vive querendo atingir uma expectativa que são dos outros, não sua. E aí você não vive para você, você vive em função dos outros. E quando você pensa depois, no final, com o tempo... que as pessoas são tão preocupadas em lidar com as próprias inseguranças, com os próprios problemas, que ninguém tá nem aí para você. Você se liberta. Aí você vai do jeito que você vai na padaria de pijama, de chinelo, sem se preocupar com o que os outros... Porque ninguém vai pagar suas contas. Sim. No final do dia, você vai botar sua cabeça no travesseiro e é você com seus problemas. Ninguém vai morrer por você. Então, vive a vida do jeito que você achar que tem que ser vivida, independente da opinião dos outros, porque você nunca vai ser suficiente para ninguém.
Então, se as outras pessoas acham que você é boa por um motivo, outras vão achar que você é insuficiente pelos mesmos motivos. Então, assim, você tem que fazer o que te faz bem, o que te faz feliz. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa envelhecer de uma forma que você não se reconheça mais. Você tem a parte preventiva para você poder prosperar e seguir. E quando for chegar um momento que mesmo aquela prevenção não resolver, fazer uma intervenção um pouco mais, tentar entender qual é a melhor indicação, buscando qual a sua expectativa, se isso é viável, se não é, para ver o que vale a pena. E é uma troca. Você vai trocar, de repente, uma mama que excedeu, uma mama grande demais, ou um rosto mais envelhecido, por uma cicatriz mais bem posicionada, discreta, imperceptível. Eu acho que tem as tecnologia e os procedimentos, eles vêm justamente no intuito de você, de repente, postergar qualquer tipo de procedimento. Mas quando a imagem não refletir mais, aí seria a hora de fazer alguma coisa. Eu quero saber se o senhor tem alguma cirurgia plástica. Não, mas quando for a hora eu vou fazer. Não sei se já te perguntaram isso em algum programa. Eu falei, não tenho, mas eu acho que eu não teria problema. Meu pai fez a Bléfaro eu vou fazer. Uma que eu não tenho medo de fazer, não tenho. Eu acho que todo mundo vai fazer. Procedimento assim, botox, essas coisas, a minha esposa ali, mas eu tenho fobia de agulha. Não é brincadeira, mas é verdade, os outros tudo bem, em mim não. A Fernanda, a minha esposa, ela falou assim, Josué, você foi a única pessoa que tomou 2 picadas no mesmo lugar pra tomar uma injeção de botox. Que ela aplicou, fui pra trás e voltei pro mesmo lugar. Eu falei assim, eu tenho fobia, mas tem que ir, né? Que ótimo saber disso, doutor. Eu entendo, por isso eu entendo quando as pessoas falam assim, eu tenho pavor, eu também. Mitra, como que você pode contribuir nessa questão de melhorar o envelhecimento, retardar? Olha, primeiro, assim, concordo totalmente, assim, com esse pensamento do Josué, mas acho que eu entendo um pouco a Débora. Eu sou muito sanguínea, e eu acho que a Débora também é. E é um perfil que... Porque, assim, eu nunca fui a pessoa que ligou muito pro que o outro pensa, ou me vestir, porque mas eu tenho uma autocrítica minha muito grande, assim. Também. E o sanguíneo, que eu hoje estudo um pouquinho isso até por conta das minhas filhas, né? Porque para aprender a lidar melhor com essa questão dos comportamentos, o sanguíneo é muito aquela pessoa que quer chamar atenção, que quer se aparecer, que quer estar no palco. Então, não é tanto pelo julgamento do outro, mas a gente quer estar bem porque a gente quer estar nesse holofote. O auto-julgamento é mais forte. Exatamente. Então, eu sempre fui uma pessoa super autocrítica, assim, com o meu corpo, com o cabelo. Enfim, acho que mulher já tem um pouco isso mais... Até porque existe essa autocomparação com as outras pessoas, independente do que as pessoas vão julgar ou falar, porque a gente realmente tem esse pensamento... Mas eu tenho zero medo, assim. Eu fiz a primeira prova. Eu tenho 2 cirurgias de prótese na mama. Eu fiz a primeira, tava na faculdade, tinha uns 22 para 23 anos. E a mama era muito pequena, me incomodava muito, sempre me incomodou. Eu tinha que usar aqueles sutiã com um monte de enchimento, porque senão colocar top era um negócio que eu odiava. E aí eu lembro que, nem sei se existe, eu comprava uns sutiãs que tinham umas bolhas dentro, assim, também, tipo de um líquido. Era tipo um silicone quente, o negócio fica esquentando a gente, horrível. Não sei se isso existe, mas eu lembro que, assim, desde adolescente, isso era uma coisa que me incomodava. E encasquetei que eu queria, porque eu queria... Aí eu namorava na época, o meu namorado falou que não, então se você quiser operar... Aí meu pai queria me matar, ele falou, não, o namorado vai te pagar a cirurgia, você tá maluca. E aí ele acabou cedendo, porque não era um negócio que ele tava super aberto a me dar, assim, né? E aí no fim acabei operando, não morava em Santos ainda, morava lá em Rio Preto. E foi super tranquilo, né? Hoje eu entendo muito mais, eu continuo não tendo medo, mas... Hoje eu não teria feito como eu fiz na época, assim, eu operei na clínica, assim, hoje eu acho que eu preferia estar num lugar com mais respaldo, mas enfim, foi super tranquilo, foi tudo ótimo. E aí depois de ter 2 filhas, sim. Não tenho o que fazer, a cicatriz também é uma coisa que me incomoda. Mas entre ter a mama que eu estava após 2 amamentações e ganhar uma cicatriz, eu optei por ganhar a cicatriz. Que a cicatriz da redução da mama ainda continua, não sei, posso estar errada, mas as pessoas que eu conheço que fizeram a redução de mama ainda tiveram uma cicatriz grande. Ai, gente, eu pensava assim, eu ponho o biquíni, ninguém vai ver cicatriz nenhuma, eu vou estar com o meu peito, tô ótima. Mas depende, eu só pensava às vezes isso. A cicatriz vem
Vinha. Pode ter depende. mudado. Não, vem daqui até aqui. A extensão Pra da quem tem a cicatriz mama depende da grande. quantidade de pele que você vai precisar então. tirar. Se for muito grande, e muito excesso de pele, vai ser uma cicatriz que ela vai acabar se estendendo mais. É aquilo, é uma troca. O que incomodaria troca, mais? exato. Do jeito que esse tá, pensamento, sem tem que cicatriz ter. ou com Exatamente. uma cicatriz, de repente, bem posicionada, fina, mais uma cicatriz. E a mama é o que não tem preventivo. A Não mama tem. é o que não tem o que eu ia clinicamente perguntar, como gente. tratar. Porque a gente escuta assim, Não, não estimulador na mama. ajuda Não- o peito a cair. Gente, eu acho que ele ia cair de qualquer jeito. Porque o próprio sutiã, ele esmaga pra cima, desmaga pra baixo. Não tem jeito. Não tem jeito. A mama não tem jeito, é isso. Não, Ou e quando a você gente- aceita as Eu acho cicatrizes. que, na verdade, como a gente tá falando de envelhecimento, gente, tudo vai. A lei da gravidade é puxar Tudo vai pra baixo. A única coisa que sobe é a gengiva, né? Que ela retrai. De resto, tudo cai. Mas eu já acho que tem que prevenir desde cedo. Assim, verdade. até a gente tava conversando nos bastidores, né? Eu fiz meu primeiro Botox, eu tinha 25 anos. Eu tinha acabado de me formar. Eu não tinha queixa relacionada à marca e nada. Fui numa dermato que era professora minha de faculdade, porque me incomodava muito olheira. E aí eu tava contando pra Thaís, né? Cheguei na consulta com ela. Ela é, nossa, super conhecida também aqui em Santos. Ela falou, olha, o problema da sua olheira, não adianta creme, não tem produto, porque sua pele é muito clara, é uma pele mais fina, o vaso é muito próximo. O que vai amenizar é você preencher um pouco. E ela não faz nada estético, ela me encaminhou pra uma dermato que fizesse. E aí eu até, inclusive, fui numa cirurgiã plástica, que é muito amiga minha, e sentei lá pra fazer esse preenchimento da olheira. E aí ela, conversa vai, conversa vem, ela perguntou se já tinha feito alguma coisa ou não, e ela falou que o Botox pode ser preventivo, pra não deixar formar as linhas de expressão. Eu falei, bom, então faz o que você acha. E aí eu fiz um Botox lá, nunca mais eu fiquei sem, é um caminho sem volta. Sim. Porque não me incomodava. Mas o dia que o Botox começou a ir embora, aí o negócio falou, não, agora eu não mas quero mais. Ele incomoda depois que a gente conhece. Mas é medicina preventiva, né? Mas é jeito bom, nenhum. porque depois você vai ficar com a ruga já fixa na pele, você não tem mais como E a tratar. flacidez é a mesma coisa, tá? Então, enquanto você fica esperando passar aí o tempo, porque só vai piorar, quanto antes você Gente, desde começar mamar a 5 trabalhar... anos, Foi open sales, 5 anos. Mas isso aí tu tem que operar, Débora. Você já sai, já marca O uma resto consulta aqui você com o doutor vai saindo. estimular. Doutor, pra gente finalizar, a gente falou muito aqui sobre a questão da pressão estética, do quanto a gente se cobra também. Mas eu queria, como o nosso público é majoritariamente feminino, como é que é essa questão para os homens? Os homens também passam por essa pressão estética? Eles buscam também? Ou realmente é a mulherada que quer mexer mais em algumas coisas? Buscam. Antigamente era menos, hoje mais, porque hoje se fala de uma forma mais aberta em relação a procedimento estético. Então, eu tenho amigos meus que realmente antes eram completamente os machistas, né? Não, nunca vou fazer nada. Homem não pode, né? Hoje eles querem estar bem, até para, por exemplo, não estar envelhecendo, chegar a um determinado momento e não se reconhecer mais. Então, eu acho que hoje, com essas informações todas que a gente tem, vendo que não necessariamente você precisa fazer uma cirurgia, mas fazer alguns procedimentos, seguir uma dieta, de repente fazer uma suplementação, manter o peso, você vai conseguir se manter bem por bastante tempo. Então, essa mudança vem de dentro para fora, não só de fora para dentro. Mas é uma preocupação importante, porque você vai estar disputando o mercado hoje com pessoas mais jovens. E, infelizmente, num país como o Brasil, a beleza ela vende. Então, você tem que estar bem, porque já supõe-se que uma pessoa que está bem com ela mesma, tá um corpo bom, uma boa aparência, uma pessoa que se cuida e tem uma responsabilidade maior. Então, são coisas meio subjetivas, mas que estão implícitas dentro daquele contexto. Então, sim, hoje tem procurado bastante. Mas aumentou muito. Assim, depois... E o que eles mais procuram? Agora eu fiquei curiosa. Eu ia perguntar isso também. Hoje, com as tecnologias de retração de pele, bastante lipoaspiração com retração, assim, no rosto, pálpebra. Hoje você tem procedimentos minimamente invasivos. Por exemplo, o Morpheus é uma tecnologia fantástica de microagulhamento com radiofrequência. Você não tem downtime, né? Você não precisa... O cara vai fazer um procedimento e vai ter que se ausentar do escritório, da rotina. Não, faz... O período laboral dele continua igual. Faz um dia, no dia seguinte está trabalhando normal. Legal. E às vezes eles também têm medo do julgamento do colega do futebol, por exemplo. Mas hoje já ficou um papo mais tranquilo. O cara vai sentar numa mesa de bar e vai falar, não, fiz um procedimento, fiz isso, fiz aquilo outro. Já é mais aceito, né? Eu vejo na academia muito isso, principalmente, né? Mas o aumento procurou bastante.
Ótimo. Ó, chegamos ao final. O doutor Josué vai ter que voltar aqui para falar mais sobre os procedimentos, sobre as técnicas. Débora, obrigada pela participação. Agradeço. Obrigada, meninas. Obrigada, doutora. Thaís, obrigada também. Ai, foi ótimo. Um bate-papo bom. Obrigada. Mitra, obrigada. Doutor, um prazer. Obrigada pela participação. O prazer foi meu. Quando quiser, estou à disposição. Pode deixar o seu recado final aí para o nosso público. Eu agradeço o convite, né? Eu acho que o principal é se gostar, né? Se você não gostar de você mesmo, eu acho que ninguém vai ser capaz de gostar de você. Então, ninguém melhor que você mesmo para se amar. E acho que cirurgia, procedimento é uma coisa secundária. Uma vez que você se aceite, ótimo. Agora, se tiver alguma coisa que esteja incomodando, eu acho que a medicina está aí para poder te ajudar a buscar ser a sua melhor versão. E que bom que temos bons profissionais, né, que a gente pode confiar. Muito obrigada. Muito obrigado. Um beijo para você que está em casa. Sabe que toda terça-feira tem um programa inédito com convidados especiais, com as minhas tricoteiras aqui. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.